tecnologia associada à nossa saúde tem evoluído cada vez mais para o nosso bem-estar. A cirurgia bariátrica, que tratava a obesidade, tratando também a perca de peso das pessoas, hoje também trata da diabetes. É tecnologia unida à nossa saúde. Dr. Pedro Paduan, que é referência na nossa cidade, na nossa região, do Instituto IGP, esclarece um pouquinho melhor sobre este assunto. Doutor, seja sempre muito bem-vindo ao nosso programa. E é isso mesmo? Temos tecnologia agora com cirurgia bariátrica para tratar o diabetes? Obrigado pelo convite, primeiramente. A cirurgia bariátrica ela já tem as suas indicações já bem definidas. Com a evolução dos estudos e com o decorrer dos resultados do diabetes, a cirurgia bariátrica hoje ela está voltada também para, a gente não pode dizer a cura do diabetes, porque o diabetes é uma doença que tem um caráter genético, uma doença e que ela vem alongando e vem minando grande parte da população. Com os resultados da cirurgia bariátrica pro diabetes, vários estudos, tanto na Europa como nos Estados Unidos, no decorrer desses últimos anos, vêm definindo a cirurgia bariátrica como um tratamento específico para o diabetes. Então, antigamente, a cirurgia bariátrica incluía a doença diabetes. Hoje, a cirurgia bariátrica ela está mais voltada também para o diabético exclusivo. Então, a indicação era quando o paciente tinha um IMC acima de 35 associado a um diabetes. Hoje, o Conselho Federal de Medicina, recentemente aqui no Brasil, protocolou ou liberou ou entrou na indicação do tratamento do diabetes aqueles pacientes que estão fora da obesidade mórbida ou da obesidade grau 2. Então, os pacientes não obesos mórbidos ou os pacientes que não têm aquele grau de diabetes, de grau de obesidade que antigamente precisava para fazer a cirurgia, hoje esses pacientes têm a cirurgia bariátrica, que agora ela é chamada de cirurgia metabólica, exclusivo para o tratamento do diabetes. Existem alguns requisitos para que esse paciente diabético ele possa usar a cirurgia bariátrica, que era utilizada exclusivamente para perda de peso, mas para o tratamento ou um melhor controle do seu diabetes. E que requisitos são esses, doutor? Então, o Conselho Federal de Medicina, através de estudos, através de um consenso entre a Sociedade de Endocrinologia, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica, a Sociedade de Cardiologia, então eles definiram alguns parâmetros. É um paciente que obrigatoriamente ele tem que ter mais de 30 anos. Esse paciente ele não pode ter um diabetes há mais de 10 anos. Ele tem que obrigatoriamente ter um índice acima de 30. Então, a cirurgia bariátrica antigamente era um índice de 35 ou mais, desde que tivesse as comorbidades. Hoje, um paciente que ele está com um índice entre 30 e 35, ou seja, abaixo daquele índice da obesidade para a cirurgia bariátrica, hoje a cirurgia metabólica, a gente consegue livrar esse paciente de um diabetes ou manter ele com um controle muito melhor, inclusive aqueles que tomam insulina, eles deixam de tomar insulina, ou então eles passam, aqueles pacientes que têm um diabetes já há longo tempo, ele passa de uma insulina a tomar apenas um comprimido. Então, assim, passou a ser considerado um tratamento, a cirurgia bariátrica, hoje chamada metabólica, para o tratamento do diabetes. Para aqueles pacientes que estão abaixo daquele índice de obesidade que antigamente era exclusivo para a cirurgia. Isso é ótimo da gente saber, até porque as pessoas que estão nos acompanhando agora podem saber que há essa associação em questão da diabetes, do tratamento da diabetes. Só lembrando que, por que nos Estados Unidos e na Europa já se praticava isso e aqui no Brasil recentemente? 80% da população diabética, 80% da população diabética está num índice de obesidade
porém não se enquadravam naquela indicação para a cirurgia bariátrica. Então era um mecanismo, era um método, era um recurso em que era evidente que se tinha um controle muito eficaz do diabetes, porém muitos pacientes não podiam ter acesso a esse procedimento porque eles estavam fora daquela indicação. O peso ideal para a indicação da cirurgia bariátrica. Exatamente. Então hoje o Conselho Federal de Medicina pro diabético, esse índice caiu de 35 para 30. Então, é uma maneira de abranger grande parte da população diabética que até então não tinha acesso a esse recurso. O que é uma evolução para a saúde das pessoas. Sem dúvida. Doutor, mas nós temos também tecnologia em questão da cirurgia bariátrica, que hoje ela pode ser feita a chamada sutura gástrica. Qual a diferença da sutura gástrica, que é uma inovação, para o método convencional? A cirurgia bariátrica, ela continua as suas indicações clássicas, um índice acima de 35 com patologias associadas ou um índice acima de 40. Hoje nós temos um recurso que é a sutura gástrica endoscópica. É um procedimento que a gente faz por endoscopia e que a gente consegue transformar ou moldar o estômago aos moldes de um tipo de cirurgia bariátrica. Esse procedimento, ele não é uma cirurgia bariátrica, ou seja, as indicações para cirurgia continuam aquelas clássicas e este procedimento é para aqueles pacientes que estão acima do peso, num sobrepeso ou num nível de obesidade que não entra na indicação clássica da cirurgia bariátrica, mas que eles precisam perder peso. Okay. Então, esse procedimento endoscópico ele é menos invasivo, é de uma recuperação muito mais rápida, com menos riscos do que uma cirurgia, e a gente consegue endoscopicamente transformar um estômago bem próximo daquilo que a gente faz em uma cirurgia bariátrica. Doutor, a diferença da recuperação da convencional para a sutura gástrica? A cirurgia bariátrica, o paciente precisa ficar internado pelo menos 2 a 3 dias. É uma cirurgia mais invasiva. Hoje a gente ainda faz por videolaparoscopia, mas não deixa de ter os riscos de sangramentos, de infecção, o risco de qualquer outra cirurgia. O pós-operatório necessita de um repouso muito maior. E a sutura gástrica, ela é totalmente endoscópica, ela não é invasiva, não penetra dentro de cavidade abdominal. A recuperação, o paciente tem alta já no dia seguinte, ele faz uma dieta líquida, uma dieta mais leve durante 5 a 7 dias e a partir daí ele já volta para suas atividades físicas, laboriais, para o seu trabalho e a recuperação ela é praticamente indolor. Existe um desconforto transitório nos primeiros 2, 3 dias, mas é um procedimento que a gente considera praticamente indolor e que não tira o paciente das suas atividades. A minha perca de peso é igual ou é melhor? A cirurgia bariátrica, espera-se que a perca de peso é em torno de 40% a 45% do excesso de peso. A sutura endoscópica, é o que eu falei, a gente consegue moldar o estômago próximo daquilo que se faz em uma cirurgia bariátrica. Então a perca de peso, ela não tem essa eficiência da cirurgia bariátrica. Então a expectativa é uma perca de peso em torno de 25%, 25% a 30%. É uma perca melhor, por exemplo, do que o balão. O balão, ele continua com a sua eficiência, o balão gástrico. Porém, a perca de peso do procedimento sutura endoscópica, ela está entre o balão, entre a cirurgia. É uma perca de peso maior. Os benefícios deste procedimento é uma melhor recuperação, não tem aqueles efeitos de eventualmente o paciente ter que fazer algumas reposições de vitamina, que é aquilo que a cirurgia bariátrica exige durante um período. Então, a sutura endoscópica, ela não substitui a cirurgia bariátrica. Eu faço questão de frisar isso porque, às vezes, por ser um procedimento menos invasivo, alguns pacientes
optam em fazer o procedimento endoscópico ao invés da cirurgia bariátrica. Não é assim que funciona. A indicação da cirurgia bariátrica permanece, as clássicas, e a sutura endoscópica é para aqueles pacientes que não se encaixam na cirurgia bariátrica. O importante de tudo isso é sempre trazer a tecnologia e a informação, principalmente, a favor da nossa saúde. Doutor Pedro, muito obrigada. Mais alguma coisa que o senhor queira esclarecer para as pessoas? Eu acho que todos esse arsenal que a gente tem, tanto cirurgia bariátrica, sutura endoscópica, o próprio balão gástrico, a gente pensa sempre na melhor qualidade de vida e naquilo de melhora das patologias que até então elas só eram controladas à base de medicação. E hoje nós temos recurso em que a gente pode eliminar uma grande parte delas. E algo que nós não podemos esquecer de frisar, que não importa se você tenha alta tecnologia ou até a melhor modernidade nas suas mãos, a escolha do profissional é de essencial importância, porque nós sempre dizemos que quando nós estamos nas mãos de quem sabe realmente que faz e que faz com excelência, é quando nós estamos seguros. E segurança, sim, tem que fazer parte da nossa saúde, e é por isso que o Dr. Pedro Paduan é referência na nossa cidade e no seu segmento. Doutor, muito obrigado e seja sempre muito bem-vindo. Eu que agradeço.